Com você, qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri, prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Madeireira Beira Rio, toda a qualidade, tem o melhor preço da cidade. A entrega mais rápida não te deixa na mão. Madeireira Beira Rio, a melhor opção. Vem, 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 pega a lista e vem pra Beira Rio, vem. Vem comprar barato, vem. Melhor atendimento aqui tem. Pega a lista e vem pra Beira Rio, vem. Vem comprar barato, vem. Melhor atendimento aqui tem. Madeireira Beira Rio, a número 1 do Cariri. Muito mais que madeiras, você encontra hidráulica, elétrica, ferramentas, dobradiças, fechaduras, pisos, tudo em um só lugar. Telefone 88 35 12 5007, WhatsApp 889 98 40 19 76. O que você faria com R$3? Aqui no Cariri da Sorte, você pode ganhar uma Honda Bros e R$35 mil. Confira! No quarto sorteio tem uma moto Honda Bros 0 km mais R$35 mil. É uma Honda Bros mais R$35 mil. Uma Honda Bros para você curtir a vida e R$35 mil para fazer o que quiser. Ainda tem R$2 mil no primeiro, segundo e terceiro sorteio e R$6 mil no Super Giro da Sorte. São 20 prêmios e R$300. Você pode ganhar uma Honda Bros mais R$35 mil com apenas R$3. É demais! Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. Cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Pra passear aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. É desenvolvimento e reconhecimento que você quer? Juazeiro do Norte agora tem. Juazeiro do Norte é destaque nacional no prêmio Cidades Empreendedoras. A Escola Nacional de Administração Pública reconheceu o município por integrar ações empreendedoras e de crescimento econômico. Juazeiro ficou em terceiro lugar de 479 projetos submetidos entre todos os estados brasileiros. Apenas 2 cidades de todo o Nordeste foram premiadas: Juazeiro do Norte e Santa Luzia do Itaim, em Sergipe. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan.
Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Delton Boa noite, galera. Numa preguiça danada de véspera de feriado, mas estamos aqui ao nosso lado. Ele, se ele puder falar agora, tô com o João Filho. Boa noite, JF. Posso? Pode? Você tá mansinho, não, mas né? bote a vinheta. Bote a mansinho. vinheta de Bibi, que foi feita pra você, exclusivo, meu amigo, um investimento alto pra fazer Bibi. Vale Esportes com o timaço da Vale FM. Meu filho, bora JF. Se fizesse parte da equipe ainda, ele ia morrer do coração, viu? Isso dava uma confusão da porra. Ele ia fazer um... Dava uma confusão da... Bota a minha, que eu acho que ele nunca ouviu. Que ele não escuta o Vale Esporte. Bota a minha pra ele ouvir. Delton. Olha. Se ele fizesse parte ainda, o Meu negócio, amigo, o negócio ia pegar, viu? O primeiro pinote que ele dava era o custo, o investimento que foi feito pra essa voz. Tá nessa vinheta. Né? Depois, deixa pra lá. Aloysio Vilar, vamos começar falando do Verdão. Mas antes de falar do Verdão, deixa eu logo dar aqui um toque aqui, que amanhã a churrascaria Mão de Vaca vai estar aberta para almoço, para jantar amanhã, né? Minha amiga Sandra Selma confirmou agora. Vai estar lá aberto para você. Você quer comer aquele churrasco, quer comer aquele baú de 2, quer comer aquela macaxeira. E eu vou dar uma outra opção. Se você quiser uma galinha, meu amigo Irlando também me ligou para dizer que amanhã também vai estar aberto lá no Pódio da Galinha, um peixinho também. Lá também tem na churrascaria Mão de Vaca. Você gosta de galinha caipira, Luiz? Não sou muito fã não, JF. Não sou muito chegado. Desse menino é cuscuz com leite. Aloysio, fala do Verdão. Boa noite, Delton Sá, boa noite, João Filho, boa noite para você ouvinte que sintoniza a Vale FM. Vamos falar do Verdão do Cariri. Hoje, recebendo aqui em nossos estúdios o diretor executivo de futebol do clube, Fabiano Rodrigues, que vai falar um pouco mais sobre o que foi esta Série B do Campeonato Cearense, a análise dele, a sua visão a respeito do que aconteceu não só domingo, mas durante toda a competição em que o Icasa tentava retornar para a Série A do Campeonato Estadual. Fabiano, boa noite, bem-vindo à Vale Esportes. Boa noite, Aloysio, boa noite, Delton, João Filho. Começar que se eu tivesse aqui ainda, não tava essa bagunça aqui não, rapaz. Isso aqui era uma equipe de esporte de respeito quando eu tava aqui. Agora é uma zona total. Começa daí, vamos começar logo assim. Aproveitar que Delton tá abusado logo. E o episódio da pimenta ontem. Tô sabendo dessa pimenta aí. Era só um vinagretezinho. Não era, não? E eu não tava também tão ruim da alergia, não. Queria o Marco Valério aqui. Mas você comeu, você teve o direito ou não teve que trocar o prato? Teve, a mulherzinha teve pena de mim. Teve pena, então pronto. Mas eu queria o Marco aqui, que o Marco quando fez a festa com o negócio do meu nariz, ficar calado. Que não é um covarde, né? Cadê que ele veio hoje? Marco, você é muito mole, Marco Valério. Abriu logo, né? Bom, mas vamos conversar com o Fabiano Rodrigues. Ele já deu logo a chicotada dele. Vocês vão dar de vocês agora aqui. A voadora, né? Agora vamos devolver, né? Mas boa noite, Fabiano. Prazer tê-lo aqui, mas começa aí, meu cara Aloysio Vilar, repórter trazendo as notícias do Verdão do Cariri. Ok, Fabiano, primeiro te perguntar sentimento nesse momento. Aquele clichêzão, mas eu acho que é o que o torcedor queria ouvir de você nesse primeiro momento. É um luto. Eu perdi meu pai o ano passado, então eu sei bem o que é um luto importante. Claro, eu não estou comparando a tristeza, comparando o sentimento, né? Porque um luto de um familiar, depois, como eu estou sentindo agora, é a saudade, né? E um luto de uma derrota dessa não tem saudade nenhuma depois. Mas, assim, foram dias muito difíceis. E não é nenhuma situação de não estar pronto para a derrota ou só isso, porque a gente nunca realmente está pronto para a derrota, né? Acho que o futebol ele é feito de otimismo. Se prepara para perder, né? Então, e assim, ainda mais num cargo de gestão como o nosso, a gente não pode nunca passar para a comissão, para os jogadores, né? Algum tipo, não. Tem que passar otimismo mesmo. Mas, assim, muito mais do que isso, sabe, Aloysio, Delton, João Filho, é assim, o sentimento o senso de importância.
Esse é o termo. É saber o que de fato significa a derrota do Icasa no último domingo. É saber que o Icasa vai ficar mais um ano numa Série B, que todo o processo de reconstrução assim, de futebol, de futebolística mesmo, de resultados, ele sofre um ano de atraso. Eu digo isso porque internamente o trabalho está sendo muito bem feito. Tem muita coisa mudando no Icasa, inclusive mais para frente eu queria falar sobre isso. Mas por entender que era muito importante para o Icasa, para a região, para tudo isso, o acesso é que dói bastante. Dói em mim, dói na comissão, dói no elenco. Era uma comissão e um elenco muito comprometidos, né? Não, assim, são pessoas que foram embora, mas foram embora aos prantos. São pessoas que mostravam todos os dias que queriam saber mais e mais do Icasa, que sabiam a camisa que estavam vestindo. Um cara como Marcelo Vilar, que tem 16 títulos na carreira, sei lá quantos acessos, e todo dia liga pra mim desesperado, rapaz, isso aqui, o árbitro não deu pênalti, isso aqui a gente podia ter feito assim. O cara não consegue aceitar a derrota. Então por aí você vê o quanto de compromisso, né, esse trabalho tinha. E infelizmente acabamos não conseguindo, né, finalizar o trabalho com o que era o objetivo principal. Ô Fabiano, sobre essa questão, você já cita aí os erros de arbitragem. Lógico, eu acho que não é momento de estar procurando culpados. O árbitro fulano foi o culpado disso, daquilo. Mas foi durante o campeonato todo que a gente percebeu erros de arbitragem e erros até bobos, assim. Como é que você analisa também toda essa situação? Eu tô muito à vontade para falar de arbitragem, porque internamente eu fui o cara que mais segurou jogadores, o próprio Marcelo Vilar. Marcelo falava muito de arbitragem internamente, e eu cheguei a falar com ele: professor, vamos parar de comentar sobre isso, porque os atletas estão ouvindo e a gente tem que seguir, entendeu? Então assim, eu tô muito à vontade para falar, porque eu me lembro depois do jogo do Pague Menos, onde o gol do Pague Menos é absolutamente ilegal, é ridículo. O Matos sofre uma falta claríssima na linha de fundo, aí a bandeirinha não dá, o cara cruza a bola, o Iago não acerta o tapa e o árbitro dá escanteio. Aí do escanteio sai o pênalti do Pague Menos. E ali eu vi aquele clima de revolta no vestiário, e eu falei na roda lá, eu disse: olha, deixem a arbitragem pra gente, deixem a arbitragem pra direção, se preocupem dentro do campo, porque a minha preocupação era que os jogadores entrassem já com aquela ideia de que a arbitragem vai prejudicar e se enervassem e a coisa ficasse pior. E graças a Deus, ao longo do campeonato, mesmo com tantos erros, o nosso comportamento foi muito bom. Ninguém foi, inclusive o Marlon foi muito mal expulso contra o Guarani de Sobral, né? O Marlon é crente e não fala nada. E o árbitro colocou na súmula coisas que acho que o Marlon não falou nem quando era pequeno, criança lá no Rio de Janeiro. Então assim, foi muito erro, muitos erros. E eu tô muito chateado com a arbitragem, porque assim, eu errei em alguns pontos na montagem, o Marcelo pode ter errado em algumas opções, em algum trabalho, a comissão errou, os jogadores perderam gols e tal, mas a gente não pode ter um campeonato decidido pela arbitragem, e foi. E aí, eu vou voltar ao início, eu estou muito à vontade para falar isso, porque por várias vezes eu usei o seguinte termo lá dentro: não vamos transferir responsabilidade. Mas uma coisa que acontece seguidamente, aí fica difícil. Para você fazer um recorte só da fase final do campeonato, são 2 pênaltis claros, absurdos e fáceis de dar. Acontece o quê? Nada. O Marcelo Lima Henrique não deu contra o Floresta, estava pitando Náutico e Cruzeiro semana passada pela Copa do Brasil. O César Magalhães, que não deu o pênalti domingo, daqui a pouco estava pitando o Série B de Brasileiro, e o Icasa fica num prejuízo monstruoso. Tá bom, perdemos gols, sabe? Tem uma série de coisas que a gente pode analisar aqui, que a imprensa tem analisado, que o torcedor tá chateado, mas não pode deixar de dar um pênalti daquele. Não pode. Assim que o Felipe Salles cai, Delton, a primeira imagem que tem é o César Magalhães acompanhando o lance. Ele tá do lado do lance. Foi um pênalti claro, realmente. Você acha, Fabiano, que falta competência, falta qualidade, ou às vezes a gente fica com a impressão de que tem time que tem mais força, que interfere mais, que é mais influente? Por um momento no campeonato eu falei isso, até para controlar os ânimos, eu disse: olha, eles são ruins, entendeu? Erram para os dois lados.
O jogo do Crateus, que o Jussiano anula o gol, ele foi muito mal para os dois lados. Teve lances que ele... Mas aquele gol foi um absurdo. Mas o problema é que nos lances, assim, os lances de gol, de pênalti, era sempre contra a gente. A gente não fez um gol ilegal no campeonato. Um gol irregular a gente não fez no campeonato. Então, assim, por um momento eu achei que realmente era fraqueza. Na fase final, porque a gente fez tudo o que tinha que ser feito. Eu fui e tudo assim, calado, né? Eu tive com o Mauro Carmelo na federação, passei 1h30 no gabinete dele. E não era para pedir para a arbitragem ajudar o Icasa, não, mas eu pedia cuidado, coloque bons árbitros, tenha zelo pela competição. O que tem que acontecer dentro do campo. Exatamente. Falava diariamente quase com a comissão de arbitragem, entendeu? Com membros da comissão. Eu não vou citar nomes aqui por uma questão ética, mas enfim, a gente falava sempre. E a gente fez muita força para os principais árbitros do estado estarem nos nossos jogos. Mas foram justamente os dois principais que erraram, Fabiano, né? você acha então que falta mais força política pro nosso futebol? Eu acho. Ou a volta da força do Icasa junto à federação, a força que o Icasa tinha alguns anos atrás? Primeiro que são 600 quilômetros, por exemplo, naquela viagem que teve Pague Menos e Pacatuba, foi quando eu fui na federação. A gente não tem acesso à federação muito porque é distante demais. Hora, né? Então isso já é um prejuízo grande. Mas a força política, eu não vou nem só dizer que falta, mas eu vou citar onde teve. O Horizonte, a gente estava no vestiário, eu, Marcelo Vilar, Mauro Carmelo, o Josimar de Carvalho e o Moacir Holanda, que é o gerente do Horizonte. Ali comentando, ali no meio dos vestiários, de repente entra o prefeito de Horizonte. Deu um abraço no Mauro Carmelo, numa intimidade, entendeu? E que, assim, nos fez mal. Eu e o Marcelo saímos de perto, até por conta de afazeres ali, mas saímos de perto. E ele estava aqui, o prefeito de Horizonte estava aqui. E aí, não à toa, teve um pênalti que não foi marcado, a classificação do Horizonte contra o Itapipoca, ela é muito estranha. O gol do Horizonte, o gol do Tico Baiano, é precedido por duas faltas claras num contra-ataque. E aí o Tico sai na cara do goleiro, dribla o goleiro e tudo. Então, assim, não era tão importante para a região, para Juazeiro, para Arena Romeirão, acesso do Icasa? Não pode deixar só para o campo. Jogos de futebol se ganham também nos bastidores, sabe? Se ganham, né, em influência. O Horizonte estava fora da competição. Se o Crato perde para o Tiradentes, o que era inclusive a lógica aqui na última rodada, o Horizonte nem classificava. Mas quando classificou, começou a mexer os pauzinhos dele, né? Tinha muita gente cercando a Federação Cearense. Vou dizer sem nenhum medo de errar. Os árbitros não deram os pênaltis ou porque não quiseram ou porque não podiam dar. Quem está falando é Fabiano Rodrigues. Os árbitros não deram os pênaltis contra o Icasa ou porque não quiseram dar, porque eram muito claros, ou porque não podiam dar. E, de novo, eu não estou transferindo responsabilidade. Estou aqui, inclusive, para explicar o que vocês quiserem saber sobre o trabalho no time. Mas o Icasa foi alijado da competição, porque mesmo com tantos erros na primeira fase, em campo, nós terminamos em primeiro lugar. Isso foi pouco valorizado. Se cobrava um futebol bonito, vistoso e tal, mas os resultados vinham em cima de erros de arbitragem. E a gente teria conseguido o resultado também, ou você quer me dizer que 10 mil pessoas no Romeirão com 1-0. Agora sim, marca os 2 pênaltis e a gente perde os 2 pênaltis, aí não. Aí a gente vai fazer uma cruz ali e colocar os 2 jogadores que perderam os pênaltis. Mas marca os pênaltis, tem que marcar. Porque se a gente faz 1-0 com 6 minutos de jogo, o jogo era outro. A gente goleava o Horizonte, Delton. Porque o Horizonte ficou lá atrás o tempo todo por uma bola. E achou a tal bola depois de 2 chances seguidas e fez 1-0. Com 7 minutos, se inverte isso, o Horizonte tinha que sair. O Floresta já estava ganhando o Guarani Sobral. Era vencer ou vencer pro Horizonte. E aí a gente tinha espaço, era o contrário. E outra, eram 10 mil icasianos empurrando a gente. A gente não perdia o jogo. Claro, pode parecer choro, pode parecer desculpa, mas eu estou enumerando aqui fatos. O pênalti é absurdo. Se você mostrar esse pênalti na China, no Japão, onde for, todo mundo vai rir da imagem. E ali era um árbitro de Série B. Eu não tenho dúvidas em relação ao pênalti, eu não tenho dúvidas. Eu conversei, só para completar, Delton, desculpa, eu conversei com um membro da comissão de arbitragem no domingo à noite. E eu, assim, eu tento não ficar irritado, até para poder não parecer, sabe, aqueles dirigentes antigamente que quer botar o pé. Não, eu sou educado com todo mundo e tal. O rapaz estava constrangido.
Fabiano, eu não sei se ele se achou maior que o jogo, que o César Magalhães está num nível hoje de apitar Série B, quase Série A de brasileiro e tal. Não sei se ele se achou maior que o jogo, mas se você for prestar atenção, no segundo tempo, em vários momentos, ele estava no meio da bola, a bola batendo nele, estava mal colocado, ele estava desconcentrado. E eu ainda falei, mas o pênalti, qualquer criança dava. O pênalti não precisava estar desconcentrado, o pênalti era para marcar. O problema é que, como é interpretativo, né? E aí, o pênalti de fato de direito, então a gente vai fazer, né? Então não tem como mudar. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer, você não tem. Você poderia ter um VAR e ele olhar para lá e dizer, continuar com o pensamento dele que não foi pênalti. Que foi pênalti, claro, foi. O que se questiona muito, Fabiano, é que assim, o Icasa, durante todo o campeonato, ele não passou confiança ao seu torcedor, nem a nós. O Icasa venceu, fez algumas boas partidas, e eu vou me lembrar aqui muito do que o Marco dizia. Ninguém discute a qualidade profissional do Marcelo Vilar, o currículo dele fala por ele. Mas que, infelizmente, o Icasa não conseguiu ser um time, em nenhum momento do campeonato, um time que gerasse tranquilidade, confiança para o seu torcedor. O Icasa venceu muitos jogos no Romeirão, devido à força do Romeirão, do seu torcedor, de um campo bom, de um gramado bom, que ajudou muito. Tanto é que os resultados do time fora de casa, quando saiu, foi uma comprovação disso. Foi uma limitação mesmo, assim, Fabiano. Era questão, rapaz, claro, sem querer, claro que eu não vou lhe colocar nessa situação, mas faltou um pouco mais de grana, Fabiano, para poder ter um pouco mais de segurança? Eu acho que não. Eu vou dar todo um contexto. O Marco até falou aqui, acho que foi ontem, né, de que o Marcelo Vilar não deu padrão de jogo. Eu discordo. Eu acho que padrão de jogo em casa tinha. 4-3-3, bem definido, linha de 4, os laterais apoiavam, o volante mais preso, o Elivelto um pouco mais solto como meia, o meia atacando bem, 2 pontas abertos. Eu acho que o Icasa tinha um padrão de jogo. O que dificultou essa confiança, sabe, esse bom futebol, foram as muitas lesões que a gente teve. Pra você ter uma ideia, Delton, o Iago jogou todos os jogos, mas é goleiro, não vamos contar. Só 2 jogadores jogaram os 12 jogos, Samuel e Elivelton. Um torneio de 12 jogos, são poucos jogos, só 2 jogadores jogaram os 12. É muito pouco. E é muita mudança para você dar ao time uma cara. Um time que foi formado do zero, né? Começa daí. A gente teve muitas lesões. A gente trouxe o Catarina e o Felipe Araújo para repor o Juninho Rosa e o Gustavinho, que machucaram gravemente. Não eram jogadores que viriam em condições normais. Mas foram muitas lesões. E esse é um assunto também que até... ainda bem que a imprensa não atentou para isso, porque podia ter causado algum tipo de problema lá dentro. Mas essas lesões não eram normais também. E era uma coisa que quando eu percebi, já estávamos na metade do campeonato para o fim, eu já não tinha o que fazer. Eu já nem conversei com a comissão técnica internamente enquanto gestor. Disse, bom, aqui eu não vou criar nenhum tumulto interno, vamos até o final. A gente subindo, aí a gente vê, muda, não tem essa sequência. Mas não era normal. O número de lesões que a gente teve musculares não tinha um trauma, Delton. Era tudo muscular. Então, assim, não era normal. E atrapalhou muito. Os 2, você pode ver, o Aloysio tá aqui, sabe, os 2 jogos treinos da pré-temporada foram com 2 times diferentes. Já começa dali. Entendeu? Então, assim, o Marcelo teve muita dificuldade de ter um time. Agora, todo mundo que entrava sabia o que fazer. Por isso que eu discuto a falta de forma de jogar. Tinha. Tanto que quem entrava sabia. E havia uma oscilação. Eu acho que a gente tinha muito problema no ataque. Faltou um centroavante que fizesse os gols que a gente criava. A gente tentou corrigir esse problema. Por exemplo, você acabou de citar essa formação. A escolha das características desses atletas, ela foi uma decisão sua ou foi uma decisão do Marcelo? Era o quê? Nós queríamos atacantes de velocidade, eu queria um homem de referência, não tinha um homem de referência, houve esse tipo de pedido, houve alguma situação específica e que não foi encontrado, ou na verdade foi montando com o que tinha o Marcelo é um pouco diferente do Sidney e do Leandro Campos. O Sidney e o Leandro gostam de características específicas, o Marcelo não. O Marcelo... E assim, molda de acordo com o que ele tem. Isso, só que na montagem, Delton, e aí acho que o Aloysio falou isso essa semana aqui, a gente teve muita dificuldade para montar porque o jogador preferia a Série A. Primeiro que aqui no estado do Ceará, esquece.
o estado do Ceará e a diretoria, inclusive, hoje ela entende melhor. Mas teve muita dificuldade de me ouvir, e até uma certa dúvida, eu não questiono isso, porque eu sempre disse, o mercado do Ceará ele é inflacionado. São jogadores medianos que você acha lá fora por 2, 3 mil, que aqui ganha 5, 6, 7, 8 mil. Isso existe. Então, assim, como o Icasa financeiramente não tem dinheiro, eu sempre busquei fora jogadores mais baratos, com um nível semelhante, e a gente conseguiu fazer bons times na Série D. O time da Fares Lopes é porque, assim, os caras não vieram logo. Mas o time da Fares Lopes, você pode ver os jogadores que jogaram Fares Lopes aqui, todos eles são titulares em Copa do Nordeste, Estadual de Minas, Paulistão, enfim. A gente tinha um bom time aqui. O problema da montagem, na época que foi feita, é que a gente apostou o seguinte, Delton, ó. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos trazer 22 jogadores de mesmo nível, entendeu? Porque a gente não vai ter condição de trazer... A gente tentou Lúcio Maranhão, Delton, centroavante, que foi pro Asa, pediu 15 mil pra vir pra cá. E ele não fechou por 15 mil no Asa, fechou por menos, mas lá era Série A, Copa do Nordeste. Então assim, a gente tentou os bons jogadores, mas os caras... E outra, não adiantava tentar os bons que não queriam vir. Tinha que ter os caras que comprassem a ideia do projeto. É o Icasa, mas é uma Série B. Então adiantava tentar os bons se tivesse recurso para isso. Mas também, mesmo assim, se os caras viessem aqui só para ganhar o dinheiro, João Filho. Esse grupo aí, eu tenho muito orgulho. Os jogadores saíram arrasados. Entendeu? Porque entendem o tamanho do Icasa, porque queriam dar alegria para aquele torcedor. Eu não sei se quem viesse pelo dinheiro teria esse mesmo compromisso. Então, assim, a gente tentou. Quando viu que não dava, que não tinha dinheiro para isso, vamos trazer 22. Acabamos trazendo 26, e aí fica bem onerado. Mas vamos trazer 26 ali do nível semelhante, porque na hora que um sair, por isso que não se percebeu tanto as lesões. Porque os jogadores saíam do time, a gente contou fora. Mas percebeu, Fabiano, né? Porque, por exemplo, Gustavinho, toda hora a gente queria saber se voltaria. Não, eu tô dizendo assim, que saía 5, 6 do time. O Juninho Rosa, a gente passou o campeonato inteiro esperando o Juninho Rosa jogar. Aí, E assim, agora houve, por exemplo, situações da demora da volta de alguns jogadores. Da recuperação de alguns jogadores. Juninho, principalmente. Ô, Fabiano, só pegando o gancho aí, você falou agora há pouco sobre as lesões. O que é que você acha que pode ter acontecido? Eu até fiquei com essa dúvida quando você citou. Eu não quero expor, porque é uma questão profissional, sabe? Sim. De colocar de quem estava trabalhando ali. Então, assim, eu não quero expor porque são profissionais. Mas não era normal. Não era normal e foi verificado por mim. Eu ouvi algumas explicações, mas assim, eu não sou bobo, entendeu? Dos 26 contratados, Fabiano, se arrepende de ter trazido algum? Ó, se você for reforçar um time que existe, for trazer 5 jogadores, você pode errar em 1 ou 2. Se você for trazer 10, você vai errar em 2 ou 3. Imagina um universo de 26. É claro que houve erro. Eu acho que o centroavante, principalmente, né? Porque o Tavares não conseguiu render e até ter sequência, machucou bastante. Só que a gente tentou. Eu acertei com o Hudson, artilheiro do Maracanã na primeira divisão. Comprei a passagem do Hudson. Quando foi na segunda-feira de manhã, com passagem comprada para vir de noite, o Hudson me ligou para dizer, ó, o Maracanã não me libera, tá fechando uma parceria com o Pacatuba, eles têm Série D aqui, renovaram comigo até ano que vem, e eu não posso ir, não consigo a liberação. E eu saí feito louco, até sexta-feira tinha ali o espaço para contratar, e aí eu tinha que contratar, trazer o cara, regularizar. Então, assim, ficou o tempo muito, muito apertado, porque eu confiei que o Hudson via, e não consegui trazer um outro centroavante. Porque o Brito era uma aposta, entendeu? Eu achei que o Tavares pudesse resolver o problema. O Brito era uma aposta, o Guilherme é um moleque aqui de Juazeiro, que inclusive nos ajudou muito, mas é muito verde ainda. É um setor que eu traria um cara diferente. Mas, poxa, o Rodolfo do Floresta foi oferecido. Era o dobro do que o Tavares ganhava. Então, assim, a questão financeira pesava muito também na montagem. Tinha uma série de dificuldades. A diretoria hoje entende melhor. Ela entende que o trabalho foi bem feito. Você colocou carga à disposição em dado momento, né? Coloquei depois do jogo do Tapipoca, porque eu fui exposto justamente pelo que eu ia falar agora. Na montagem, não podia ter transferência, não podia ter passagem aérea, não podia isso, não podia aquilo. Tinha que ser jogador tal, jogador... Então, assim, você já estava concorrendo com Série A. O cara não queria jogar Série B no Icasa. Aí você ainda tem esse monte de imposições. Aí depois que o time perde pro Itapipoca, aí a torcida, a imprensa, o time é ruim.
Gente, que vocês falem que o time é ruim é legítimo. Mas quem tá comigo no processo não pode achar também. E é por isso que eu coloquei o cargo à disposição. Se vocês acham que o time é ruim, beleza, tá aqui meu cargo, porque vocês têm que pegar comigo a alça no caixão. Entendeu? Porque, na verdade, boa parte da imposição, veio quase deles. toda ela veio deles. Aí, como é que agora você quer que eu faça milagre? Então, assim, vamos agora todo mundo... Você gosta de uma lasanha, Fabiano? Eu gosto. Sem pimenta, né? Pouca pimenta. Já chegou a pizza? Delton Salles tá bancando essa pizza. Apesar, eu perdi a aposta de propósito, que eu tava doido pra pagar essa pizza, que nós temos uma pra receber do... É verdade. Semana que vem ela sai. Vocês têm coisa pra receber da Luiz? Ah, esquece. E aí já receberam a metade, viu? Metade já foi. Qual é o telefone da pizzaria do Val? 98842 Diga a Fabiano que a9514. lá é boa. É boa, Fabiano. Val fornecia as pizzas dos atletas então lá. pronto, Fabiano já comeu. Bom, vamos lá. Aqui no nosso Instagram, nosso canal no YouTube, na verdade no YouTube, não no Instagram, tem muita gente aqui fazendo comentários, obviamente. Eu gostei de um aqui, viu? O cara tá tão retado que o Fabiano, que é o Monga, ele disse, sinceramente, esse time que você fez, Francisco Fabiano. Alô, pastor Fabiano. Eu acho que ele, né, por algum momento. O Monga tá retado aqui. E a audiência tá boa, viu, Fabiano? Tava retado aqui. Mas muita gente aqui. Claro, eu ia mandar um abraço pro Eloy Cordeiro, Yuri, pro Monga, Matheus Daniel, pra o Té Alencar, o Eloy Cordeiro. Carlos, tem gente que perguntou aqui, Fabiano, não dá pra botar todo mundo pra perguntar aqui, que tem algumas, aí tem alguns que são comentários. Paulo Renan, Rivaldo Ferreira. Mas tem alguns comentários. Tem gente que perguntou por que você não pediu árbitro de primeira divisão? Coisa assim, mas o César Magalhães é árbitro de primeira divisão. Os dois, é o que eu falei. Quadro nacional. Os né, dois da que CBF, erraram né? os pênaltis são os dois principais árbitros do estado. Imagina os outros. Tony Brito, que você conheceu. Mas aí E o Marcelo de Lima Henrique veio porque ele não é daqui, né? Ele é do Rio. Apitou Náutico e Cruzeiro semana passada. Agora sim, eu vou dizer de novo. Ou eles não deram os pênaltis porque não quiseram, ou porque não podiam dar. Eis que o silêncio? Não. Aquele silêncio pesado. Fabiano, agora vamos mas falar. É o seguinte, eu acho assim, eu queria fazer uma projeção, queria criar uma perspectiva. Eu sei que o Icasa fez a inscrição para participar da Fares Lopes, mas eu fiquei sabendo nas entrelinhas de que essa confirmação de participação, ela era, digamos assim, incerta, né, que o Icasa participaria da Fares Lopes. Existiam algumas dúvidas ainda na direção. O Icasa confirmou, está lá na tabela. Há, claro, tempo ainda para desistir, se eu não estou enganado, ou não? Depois que faz a tabela, acho... Não, a tabela não saiu ainda. Né? Então ainda há enquanto tempo. não sai a tabela, dá tempo. Mas qual foi a definição? Não, ontem à noite a direção resolveu participar da Fares Lopes. É assim, o problema é que tinha que dar a resposta antes de saber se tinham acesso. Porque a antecipação na Fares Lopes era muito ruim. Foi ruim, de fato. Pro planejamento. Se você sobe e faz a Fares Lopes em outubro, você começa a formar o time da Série A. Então, assim, independente de resultado, se ganhasse ou não, mas o proveito técnico era muito bom. Mesmo sendo em junho, ainda dava para ter esse proveito técnico no acesso. Sem o acesso, realmente... Mas assim, e fica pesado, por exemplo, porque tem alguns clubes que vão estar em competição nacional e que vão para Fares Lopes. Se o Ceará ganhar a Copa do Nordeste, o Iguatu tá na Copa do Brasil, terceiro colocado. Mas você fica Ferroviário, Caucaia, Atlético Cearense e Pacajus, os 4 estão na Série D. Exato. E vão jogar a Fares Lopes... Olha a grande vantagem. Então, como é que o Icasa vai fazer o investimento se for campeão não recebe a cota? Fica bloqueada no Justiça Trabalhista. Então, o dinheiro vai fazer um investimento para jogar em fevereiro ou março Copa do Brasil, sendo que a Série B deve começar só em abril. Então vai montar um time só para um jogo. Pegar dinheiro de Copa do Brasil, teria que ir passando de fase. Não, nem passando, ela fica tudo. O que ia pegar era a renda. Mas e o acordo firmado com a Justiça do Trabalho? O ano passado o Icasa fez Copa do Brasil, Série D, de cota de CBF tem quase 1 milhão. Nada entrou no cofre dos clubes, nada. Mas está tudo em conta judicial? Não, tudo já foi repassado. Pelo menos põe isso. Você deve 15 estar pagando 500, 1 milhão. Quem moveu as ações, né? Já receberam. Sim, já receberam. E se ganhar com Fares Lopes, é do mesmo jeito. Porque assim, o Icasa tentava concentrar todas as suas ações apenas em Fortaleza,
para facilitar. Ainda tá, é porque é um processo meio demorado, lento, mas está fazendo, é meio lento. Para poder ter o comprometimento de 15% daquilo Sim. que ia receber, para poder respirar, né? Porque é aquela linha de discurso para a Justiça do Trabalho. Eu só posso pagar se eu estiver atuando. Do jeito que está fazendo, como é que eu vou trabalhar, produzir para pagar? Você está me impedindo de trabalhar, né? Até o ouvinte aí falou sobre o time que o Fabiano montou. As pessoas até esquecem que essa não é a minha única assim, atribuição no clube, né? E acho que aí tá na hora de vender um pouco meu peixe, até para me defender um pouco das críticas, mas muito que o Icasa tem hoje de coisas boas, a gente tem feito esse esforço. Quando eu cheguei no Icasa, Delton, João Filho, Aloísio, nos 5 primeiros meses de trabalho, eu recebi 2 meses. 2. O Icasa pagava até em dia os jogadores, 10, 15 dias de atraso ali, mas comissão técnica, funcionários, era um mês e meio, sempre era muito difícil. E a gente, assim, eu sobrevivi com o dinheiro da rescisão da TV, apostando na profissão, claro, mas que dependia muito da minha gestão também, que essas coisas fossem organizadas. E, graças a Deus, hoje, todos os jogadores saíram, todos tinham carteira assinada e todos receberam o proporcional de férias, de 13º, todos receberam a rescisão na carteira no Icasa. Eu acho que Tem gente ali que não merecia receber, não. Se isso aconteceu no Icasa, eu não lembro, e se aconteceu faz muito tempo. E eu acho, Fabiano, o CT, João, o CT tá bonitinho, eram redes penduradas, eram coisas... Fares Lopes, Fabiano, vai ser... Já tem uma definição? Vai ser investimento para ganhar, Fares Lopes? Não vai porque não tem. Não tem. Não tem dinheiro para isso. Muito da verba que o Icasa usou até agora, a gente conseguiu com nossa influência. Muito. Esse grupo gestor que assumiu o Icasa em julho, estava colocando do bolso, está com 6 meses que não colocam no bolso. Graças a Deus, a gente está conseguindo algumas situações financeiras que tem, inclusive nessa Série B, por completo, todo o orçamento da Série B, que não é 1 milhão, 1,5 milhão, como eu ouvi falar por aí, longe disso. O orçamento que eu tinha por mês era 100 mil, eu fiz o time com 89 mil, Marcelo, 89 mil, e a gente usou essa bala depois para trazer o Catarina, o Doda e o Felipe Araújo, tentou também o Hudson, né? E mesmo assim ficou abaixo do teto estipulado pela diretoria. Eu posso ser tudo no Icasa, menos irresponsável, entendeu? Não vou deixar dívida pro clube, não vou gastar mais do que posso Fabiano, gastar. Você tá me dizendo uma coisa agora? Veja bem. Você tá me passando a informação, e aí eu não sou empresário, eu não sou comerciante. Eu vivo de rádio, hoje praticamente todas as... Mas se eu tô numa competição, se eu te dei um teto, e você se manteve no teto, e eu percebo que esse teto que eu te dei te trouxe limitações. Você tem tido dificuldade, eu cheguei ao ponto de cobrar de você um melhor desempenho dessa equipe que você montou. E eu não precisei tirar nada do bolso porque tudo está saindo do que foi feito. Será que nós, que eu coloco a diretoria nessa situação, porque se eu tivesse e soubesse uma história desse, fosse membro da diretoria, eu teria chamado e disse, gente, a gente não pode correr o risco de ficar fora porque a gente está parado no teto. Mas o nosso teto está impondo limites no meu time. Então eu, como dirigente, eu tenho condições de chegar junto. Fabiano, falta um mês de campeonato. Que foi quando foi para a virada que você podia contratar. É o seguinte, nós não estamos sentindo firmeza no time. Porque não lhe cobraram o resultado, nós não estamos sentindo firmeza no time. Até hoje está tudo, nós não estamos nos comprometendo. Mas nós vamos nos comprometer, Fabiano. Nós vamos fazer aqui, vamos te dar mais 20 mil para tu colocar um pessoal nesse time aí, pra gente estar mais tranquilo. Porque todo mundo se reforçou e a gente só fez substituir ou colocar alguém para ir pro lugar de quem a gente não pôde contar. Eu acho que houve uma falha. Porque se você tá me dizendo que eu, como investidor que tô lá, que não tenho obrigação, é verdade, não tem. Mas eu vinha bancando, tirando do meu bolso, e não tô tirando agora. Eu não poderia correr o risco. Eu teria que chegar aqui, rapaz, vamos botar nosso aqui 20 mil, 30 mil, vamos injetar, mas na frente a gente tira, mas vamos garantir. Nós não estamos garantidos. Todo mundo evoluiu e a gente ficou. Que foi o que aconteceu, Fabiano? A gente... Os 2 times que saíram como primeiro lugar, Fabiano,
Icasa e Guarani de Sobral, que detém as duas maiores torcidas, que eram os times que jogariam 2 vezes em casa cada um, na fase final. Eu sou sincero a você, mesmo vendo a produção, o crescimento do Horizonte, eu não vi tanto do Floresta, mas vi o do Horizonte. O Floresta foi muito mais a circunstância do Guarani de Sobral chegar na última rodada sem chance, que garantiu o Floresta, não foi a competência do Floresta, na minha opinião, foi muito mais circunstâncias. E o Horizonte eu vi que estava crescendo. Então não podia correr um risco, o erro de não tinha que ter colocado, injetado. Eu concordo com você. A gente contratou o Catarina, o Felipe Araújo e o Doda na última semana. O Hudson seria mais um. E tudo foi assim. Tem um recurso? Porque teve essa conversa mesmo. Cara, o time é ruim, tem que trazer mais uns 3 ou 4. Então, beleza, vamos soltar o dinheiro. E aí tinha uma dessas verbas que a gente estava tentando colocar, ela não saiu até a sexta-feira, data limite das inscrições. E os 4 que viriam, isso eu tô colocando o Hudson junto, 3 vieram, mas esses 4 seriam independentes dessa verba sair. Como a verba não saiu, esse plus não dá. Mas eu concordo com você, os caras não estavam mais colocando. É um raciocínio que eu, na época, também pensei. Sobre esse crescimento, é engraçado porque depois que a gente ganha do Floresta, que a gente fica em primeiro, na roda dos jogadores, eu falei, olha, serão 15 dias muito perigosos. Porque os 2 times que vão completar o quadrangular vão vir embalados. Eles vão vir de vitórias. Dependendo de quem seja, vão vir embalados. E foi o que aconteceu, né? Apesar do Floresta não ter tanto embalo assim, mas o Horizonte aproveitou bem. O Floresta foi muito mais circunstância da competição que se ofereceu com o Guarani de Sobral fora na última rodada. E o gol que ele faz contra o Horizonte. O Horizonte teve a chance de subir em casa e deixar a gente aqui por um empate contra ele próprio, né? É verdade. É por isso que eu digo que foi muito mais a questão circunstancial, não foi nem... Não quero tirar aqui mérito de ninguém, mas eu acho que quem apresentou melhor futebol foram os 2 que jogaram aqui a última rodada, que tecnicamente deveriam subir, que não foi isso. E assim, quando se fala que o Icasa não empolgou, não jogou, eu concordo com isso. Só que assim, me aponta um time que empolgou? Não. Que jogou melhor que a gente? Que tinha um elenco melhor que o nosso? Mas não é nivelado. O problema, sabe o que é? Né? É o que a expectativa que o Icasa gera, entendeu? E aí eu entendo. Só que assim... É um processo, Delton. O Icasa, que pode voltar à Série B do Brasileiro, ainda está jogando a Série B do Cearense. O planejamento de vocês ele foi tudo certo. E a gente deixou bem claro isso aqui, que tudo começaram cedo, fizeram o trabalho, tudo direitinho. Então, quando você faz um processo, e eu me lembro muito, quem dizia muito isso era o Flávio Araújo, quando eu conversava com ele, que quando o Flávio teve os melhores resultados aqui, ele sempre dizia, eu tenho que começar primeiro que todo mundo, porque quando o campeonato começar, eu preciso estar com o meu time lá em cima. E eu tenho que ganhar logo o primeiro turno, que na época tinha uns turnos, porque depois todo mundo tinha reforço e eu não tenho mais. Ou eu ganho o primeiro turno, então. E o Casa fez isso, montou todo o time, só que lá para trás, foi o que eu disse, o Horizonte cresceu mais, se reforçou, veio com o time. Se você pegar o Horizonte que perdeu aqui e o Horizonte que jogou agora, E foi o melhor jogo do Icasa, né? Contra o Horizonte na primeira fase. Mas, Fabiano, a gente ainda tem o Anderson aqui. A gente quer agradecer demais a sua participação aqui conosco. A gente poderia levar o restante do programa aqui, tem muito assunto, muita conversa. Mas você fica no Icasa, né? Que chegou uma conversa de que você poderia sair, que você tinha proposta. Eu tive uma proposta durante a Série B e não saí. Eu seria muito injusto com a comissão e principalmente com os jogadores. Daqui Delton. do Ceará mesmo, Fabiano? Não, de fora, de um time de Série D. Mas, assim, as coisas nem andaram muito, não chegou a ser proposta, né? Foi uma sondagem. Qual sondagem você cortou logo? Porque, assim, havia que ter um planejamento, então não ia sair durante o campeonato, né? Houve uma simbiose muito grande, inclusive muito com jogadores. Meus filhos estão aqui, inclusive, choraram horrores na arena. Os jogadores choraram muito. Eu ouvi muitos jogadores me abraçando e dizendo assim, você merecia esse título, porque os caras sabiam que o daqui era eu, entendeu? Que o cara que ia ficar aqui para dar a cara a tapa, como eu tô agora, era eu, entendeu? Então, assim, eu não pretendo sair do Icasa, acho que a direção teve um comportamento, se eu coloquei meu cargo à disposição contra o Itapipoca, dessa vez houve um entendimento maior da direção, os caras foram para dentro do vestiário, foram para dentro dos treinos, começaram a observar melhor. Porque o grande problema é que, assim, não se vê o futebol como humanidade. Os jogadores não são máquinas, eles não são pagos para vencer, são pagos para jogar. A gente trabalhou muito honestamente, teve muito trabalho ali. É por isso que tem gratificação, Fabiano. E aí... o cara vai lá e joga. Se você não gratificar para estimular... Exatamente. Bicho, né? E aí a gente lamentou muito a derrota por conta de todo o processo. E o comportamento da diretoria hoje é de reconhecer que o trabalho foi bem feito.
Então, assim, a gente continua no clube sim, vai disputar essa Fares Lopes, de acordo com o que for definido pela direção. Claro, a gente tem nossas ideias, né? Eu tenho meus planejamentos aqui, já passei alguma coisa para eles. Sempre o que eu penso aqui é o melhor para o clube, para o futuro do clube. E aí, só que assim, o calendário do Icasa agora é muito complicado. Só volta a jogar em Cearense daqui a um ano. Então, assim... Rapaz, é verdade. Viu? Então, porque assim, cá pra nós, né? Vamos mais um aqui de bastidor que pode falar que eu tô... Foi em fevereiro, muita gente falou que foi por causa do Floresta. O campeonato foi em fevereiro para calar o Icasa. Para evitar que o Icasa fosse atrás das questões do Crato lá o ano passado de manipulação e melasse a Série A. Vamos puxar, começa logo a Série B, o Icasa começa a jogar e se aquieta. E deu certo, a tática deles deu certo. Então não vai ser em fevereiro, vai ser em abril. Então é um ano. Foi, a Fares Lopes e aí, deve voltar ao assim, normal. Para mim, em termos de planejamento, de continuidade, aí sim é uma coisa que a gente precisa conversar depois, porque é muito tempo sem atividade para o clube. E aí eu começo a pensar, é no clube, não é em mim. Será que vale a pena manter o Fabiano depois da Fares Lopes? É isso que a gente vai conversar. E claro, se chegar alguma coisa também, enfim, eu sou profissional, estou no mercado. Graças a Deus as coisas estão sendo reconhecidas. Fui convidado para palestrar no Fute Fórum, acho que foi um baita reconhecimento. Então, enfim, as coisas estão acontecendo. Tem um aqui insistindo para fazer uma pergunta sobre a 2X Capital. Intermediar SAF. E Icasa consegue ser SAF com tanta dívida, causa trabalhista? Assim, juridicamente parece que consegue. Mas aí a dívida vai para SAF. Vai para SAF. E aí vai resolver tem que arcar. O problema é o investidor que aceite isso. Quem vai querer transformar um clube que carrega consigo as dívidas que o Icasa tem? Ninguém é maluco fazer isso. Essa é uma questão que chega para a direção, não chega para mim. Eu perguntei sobre isso lá. E o que me falaram é que chegou, mas era uma coisa Rapaz, o Juazeiro Empreendimentos Esportivos teve renda, teve bloqueio, porque sucedeu o Icasa na época. A justiça, aí você chega hoje assim, o Icasa vai virar uma SAF. Vai resolver o quê? E outra coisa, E quem vai criar uma empresa que já nasce com déficit, com milhões, né? Milhões devendo. E outra coisa, uma coisa é uma empresa, um fundo de investimento que vai pegar o Vasco, o Cruzeiro e que sabe que tem um retorno e tal. O Icasa vai vir o quê? Aventureiros, forasteiros que vão... Aí sabe o que acontece? Na Justiça do Trabalho, você não consegue desvincular, porque é um direito garantido que tem do trabalhador que vai acompanhar. Sim. Mas o direito que tem junto à CBF ganho, que está esperando ser... A esse sim, como é justiça comum, o cabo pode alegar que mudou, que não é mais o mesmo CNPJ, que não é, e esse aí pode desvincular. Aí você começa tudo de novo, uma nova batalha para tentar provar, porque a justiça comum funciona de uma forma e a justiça trabalhista é de outra. Então se você se torna uma SAF hoje, a SAF já vem com todas essas despesas. E não tem o da CBF. Com execução, inclusive, que pode existir, porque o cara vai ter que colocar o capital, vai ter que botar o dinheiro, já vem uma execução. Aí você tem um direito aqui, aí a CBF chega, não, mas agora é uma SAF. É o que eu devia era o outro, eles mataram. Aí você vai... E que fique claro, você está falando que não é que a SAF é ruim para o Icasa. Não, de maneira que a SAF pode não atrair os melhores investidores. Por quê? Porque... E aí pode não ser uma boa de fato. De fato, você vai chegar e vai dizer, eu vou botar meu dinheiro aqui correndo risco. Aí vai vir o quê? Oportunista, aventureiro, cara. Aí é melhor fazer o quê? Fazer uma boa parceria e tentando limpar devagar e trabalhando. E assim, gente, a gestão do Icasa hoje é muito boa. Eu preciso elogiar a direção do Icasa hoje. A mesma direção que, inclusive, a Luiz sabe bem, eu critiquei muito internamente, porque assim, eu não tenho problema nenhum em criticar. Mas dessa vez, Fabiano. O que a gente errou na Fares Lopes, o que eu falei na Fares Lopes, aí, né? antes da Fares Lopes começar, e ela aconteceu, a gente perdeu a Fares Lopes, Delton, porque a gente não tinha preparo. A gente montou um time, eu e o Leandro, com 18 jogadores, nos deram 11. E aí os caras ficaram em casa esperando 40, 50, 60 dias parados, e quando chegaram, o Pacajus atropelou a gente, entendeu? Então assim, o planejamento da Série B teve muito dos erros da Fares Lopes. Cortamos na carne, mas os caras aprenderam, começaram a me ouvir. Então assim, eu acho que esse é o caminho. Eu quero sair do Icasa com vários legados. Estou estruturando a base agora, segunda-feira a gente deve estar apresentando a comissão técnica da base, para disputar o Cearense, com um contrato longo, com um trabalho longo. O marketing já é outro, a gente já está profissionalizando o marketing também. Enfim, aos poucos os setores estão funcionando, o clube paga rigorosamente em dia.
Então são coisas que o torcedor vê pouco, que talvez não vá refletir no campo, diretamente no resultado, mas que pelo tamanho do Icasa, o Icasa tinha obrigação de ser, de estar, e hoje está acontecendo. Valeu, Fabiano. Valeu, obrigado pela feriado, oportunidade viu? aí. Valeu, Fabiano. E os boi aí dançaram, né? Não, vamos fazer ainda, vamos fazer um pouquinho aqui. Mas o pessoal me perguntou aqui, Se livrou da teve pimenta, ou não né? teve a pimenta? O povo tá dizendo que é minha mentira. Teve, não foi a pimenta que o Delto falou ontem. Delto exagerou, Fabiano? Mas Delto exagera, Fabiano? demais, homem. Mas, Inclusive, rapaz, Delto, deixa eu só te fazer uma exagerou na pimenta, Teve alguma fantasia nessa exagerou história? na minha alergia. Marco exagerou. Não, eu só quero fazer uma pergunta. Você botou ou não botou pensando que era vinagrete? Eu pensei que era... Peraí. Você mexeu ou não mexeu a comida? Mexi. Quando você foi comer, você aguentou? Não, mas não foi que tava tão assim. Até porque não é muito vinho. Rapaz, você não bota muito. Os lábios desse rapaz ficaram vermelhos. Tu lembra o nome da mulher? Eu queria agradecer a ela aqui no ar pelo segundo prato que ela me Foi em concedeu. Salvador? Eu não lembro, não. Foi em Salvador. Foi em Salvador. E era uma liseira mesmo, era só um prato. Hoje a gente tá rico, o Delta aí tá milionário, eu também. Hoje a coisa mudou, foi uma maravilha. A gente come. A gente veio fazer o jogo do Brasil com a Argentina no Mineirão. A liseira foi grande, teve que sair do hotel. Meu dia, não foi? Aí ficamos na recepção do hotel esperando o menino lá de Goiânia, né? Que a gente foi no dia que Gabriel nasceu. Pronto, foi. Aí a gente ficou esperando até umas 2, 3 horas da tarde pra ir todo mundo junto pro Mineirão. Aí vai, a gente com a mochila já vindo do Paraguai, já numa viagem internacional, cheio de mochila no Mineirão. Pensa aí, chegar com equipamento, um monte de mochila, termina o jogo de meia-noite, a gente fica lá com zona mista até umas 2 horas da manhã. Aí tinha um voo de manhã para ir para São Paulo. Nós vamos pro aeroporto. Esse rapaz dorme, o povo da seleção da gente ficou passando por cima dele. Delto fica lá em cima na cabine, narrando o jogo. Tudo rodando o Mineirão todo. Mineirão está bem pequenininho, né? Tamanho do Praxedão ali. Roda o Mineirão todo, zona mista, não sei o que, entrevista todo mundo. Eu tava morto, gente. Morto aqui em cima. Quando chega no aeroporto, a gente esperando o voo. Eu muito que acomodei minha mochila aqui, ó. Aí ele brinca. Luiz Fabiano passou por cima de você. E eu tô preocupado. Eu tô dormindo, tô descansando. E o Luiz Fabiano fez assim, opa! E ainda bem que não era Mirandasco. Mirandasco era pior, que carregava material ainda era eu. Aí o pior de tudo, atrasou, fecharam o aeroporto, a gente perdeu o voo em São Paulo, teve que passar mais um dia. Aí doido pra conhecer Gabriel, o menino nasceu e eu só vivi no outro São dia. Paulo, só embarcamos no outro dia. Fabiano, um abraço. Valeu, Fabiano. um abraço. Deus te abençoe. Vai com essa família maravilhosa. Valeu, aí, então. filhos Obrigado ao Fabiano pela presença. Produtos Ambev, feitos com amor, meu caro João Filho, também em Dourado Joias. Você pode banhar sua mercadoria ou no prata e níquel, o Instagram da Dourado. Fabiano, tem uma pizza lá dentro, lá pra você, pros meninos. Pode aproveitar lá que a gente chega já lá. WhatsApp 999933031 Dourado Joias com 2 S no final, Instagram da Dourados. Santa Fé Pneus, tem promoção em pneus pra você. Na Avenida Castelo Branco, 2469, no bairro Tiradentes. O telefone é o 98883-7116. O Kilmer já tá aí? Ou... Já, sim. Já? Já tá o doido pra Kilmer? falar. Gênesis Solar, chama no zap 981237956. Fala com meu amigo Luciano Carvalho e deixa o sol pagar a sua conta de energia. Só Fomê Service, película de alta performance com 10 anos de garantia. Eu tive hoje na Jal Presente, sim, João Filho, aqueles copos que o nosso amigo Juraci colocou na oferta da Jal Presente. São bonitos, Delto. Rapaz, muito bonito. São os copos coloridos. Sua mamãe vai adorar, viu? Eu tive lá dando uma olhadinha. Maravilha. Rapaz, o preço do copo, que era R$18,90 o conjunto, os 6, sim, você vai pagar só R$11,90 lá na Jal Presente. Preço maravilhoso. Na rua Clóvis Bevilacqua, 536, no quarteirão. Você vai descendo na São Pedro, e quando você chega lá na Mazin Digital, senta ali na Clóvis Bevilacqua. Aí a primeira, lá no meio do quarteirão. As lojas lá da Jal Presentes pra você, viu, meu caro JF? Maravilha, então. Vamos ao Kilmer? Quem manda é tu aí. Kilmer de Campos está com a gente, com informações lá da capital. Um abraço, boa noite, Kilmer. Um abraço, meu querido Delton Sá. Um abraço aos ouvintes do Timaço da Vale FM. Que preguiça, hein, Deltaço? Só de olho na preguiça. Bom, ontem Ceará e Sport jogaram pelo Campeonato do Nordeste e o Ceará venceu o jogo da ida pelo placar de 2-1. Um golaço de fora da área, foi o gol mais rápido da Copa do Nordeste. Gol marcado pelo Castilho aos 30 segundos do primeiro tempo. O público pagante ontem
lá no Castelão foi de 59.838, público total 59.889, 51 não pagantes. Um detalhe, a renda de R$ 1.220.039, renda líquida para o Ceará, deduzidas as despesas, R$ 688.136,50. E agora, o jogo da volta. Aguardemos no dia 3 de maio, lá no Recife, Ilha do Retiro, Estádio do Esporte, o jogo da volta. Como o Ceará venceu o jogo da ida 2-1, em caso de empate, o Ceará leva, será o campeão pela terceira vez. Se o jogo terminar 1-0 ou um gol de diferença a favor do Sport, pênaltis. E se o Sport vencer o Ceará por 2 gols de diferença, aí sim o time do Sport será campeão da Copa do Nordeste pela 4ª vez. Daqui a pouco, em Buenos Aires, no estádio Nuevo Gasômetro, quem joga é o time do Fortaleza, enfrentando o São Lourenço de Almagro, o bicolor de Buenos Aires, o time do Papa Francisco. Aliás, o São Lourenço de Almagro, jogando em casa este ano, não perdeu para ninguém e só tomou 3 gols. Tenta manter a liderança do Grupo H e está definido com Fernando Miguel, Tinga, Brites, Tite e Bruno Pacheco, Lucas Sacha, Caio Alexandre Pochettino, Pikachu, Lucero e Moisés. 3 argentinos no time que joga hoje na Argentina e um argentino no banco, Juan Pablo Voivoda, treinador do Fortaleza Esporte Clube. No retorno de Buenos Aires, o Fortaleza joga no domingo contra o Coritiba e na terça em Belém do Pará contra a equipe do Águia de Marabá pela Copa do Brasil. No jogo da ida, o Fortaleza já carimbou 6-1. E o time do Ferroviário, para eu finalizar, contratou mais a 6ª contratação. A contratação foi confirmada pelo executivo de futebol do Ferroviário Atlético Clube, o Raul Santos, que vem fazendo um grande trabalho como executivo de futebol. A gente começa a medir o trabalho de um executivo pelos acertos, né? Ele tem acertado mais do que errado, em torno aí de 80%, 85% de acerto, o grande Raul Santos. Contratou o zagueiro Geninho, foi capitão do 13 de Campina Grande no Paraibano, que terminou agora, e chega para reforçar a zaga do Ferroviário, que já conta com Éder Lima, com o Alisson e com Rony Lobo. Quilmer de Campos para o timaço da Vale FM. Delton Sá, o Fortaleza já está em campo contra o São Lourenço, lá na Argentina. Começo da partida, Copa Sul-Americana, 0-0 por enquanto. Tá certo, João Filho. Agora eu tava com preguiça, mas acho que Quilmer tá mais que eu. Anderson Luiz! Sim. Eu fiquei meio atordoado hoje, eu não vou mentir. O que foi, cara? Porque ontem a goleira disse que estava preocupada com a ansiedade de prejudicar o time, aquela história toda. Aí a Eduardo hoje disse que tá toda motivada porque vai estrear. Me diga aí, como é que tá essa divisão lá no grupo? O pessoal tá bem tranquilo, Delton, em relação a essa... Tá tranquilo. Tá tranquilo. Eu fiquei na dúvida, porque ontem a goleira disse que tava preocupada porque tava o nervosismo de atrapalhar o desempenho do time. Mas hoje você diz que a Eduarda tá toda motivada aí e tal. Tá motivada. Tem que ter a motivação, Delton Sá, pra conseguir o resultado positivo. Não é fácil. Não tô dizendo que não tem que ter, não. Eu só quero saber como é que tá essa divisão. Tá tudo... Umas se tremendo e outras motivadas. Mas, as que estão motivadas vão ajudar as outras, entendeu? São mais experientes. Aí vai dar tudo certo. No Ainda final bem, vai Anderson, dar, isso. vai Porque dar eu tava certo. preocupado. Eu tava aqui numa dúvida danada. Minha nossa senhora. Vamos escutar a Eduarda, que ela vai conversar tô doido conosco. pra ouvir a Eduarda. Tomara que Eduarda contagie as outras meninas que estão nervosas, Eduarda Rocha. Bom, a Eduarda vai falar com a gente. A Eduarda Fala, tá nervosa também. A Eduarda ficou um pouquinho nervosa, mas ela falou. Tanto eu como a equipe tá com a expectativa muito grande, porque estamos trabalhando todos os dias, trabalho duro, e eu acredito muito no trabalho, né? Muito em trabalho, e estamos treinando todos os dias para fazer um bom jogo, sair com um resultado positivo, para no segundo jogo a gente já ir com a vantagem. Rapidinho. Esse João Filho tá trairagem. No microfone com o Fabiano não tem problema. Com o Anderson Luiz, meu amigo. Quando faça logo hoje. Não comprometa, não. Logo hoje. Logo hoje. Pelo amor de Deus. Eu sei que a verba foi liberada hoje. Delton, logo hoje, Delton. Pelo amor de Deus. Não acaba com a minha vida, não, Delton. Me mafiando fica difícil.
Não? Tá me mafiando. Pô, o cara tá lá todo. Aí tu vai e corta. Pelo amor de Deus. Vamos falar sobre o preço de ingresso. Preço de ingresso definido: quanto? R$20. As cadeiras cativas e R$10 pro torcedor da arquibancada no geral, lá no Inaldão. Preço bom. No sabadão, pro torcedor aí assistir. Que vai ser o jogo? 3h30 da tarde, meu filho, 15h30, Guarani e Náutico, estreia do Leão do Mercado no Campeonato Brasileiro da Série A3. Tomara, vou repetir, vou ser repetitivo. Tomara que o torcedor do Guarani consiga ir pra lá, vá pro estádio, que apoie as meninas, que passe aquele apoio moral para essas meninas aí numa competição. Afinal de contas, é a primeira participação do Guarani numa competição nacional no futebol feminino, né? E tomara que a gente possa ter um bom desempenho. Pega um time no futebol masculino já tradicional. No feminino que é o também, o pernambucano. O feminino também já tem tradição no futebol pernambucano, né? Mas quem sabe as meninas não consigam superar e conseguir esse bom resultado, não é isso? Amanhã tem um treino mais leve pra garotada se soltar mais, pensando no jogo do próximo sábado. Rapaz, eu esqueci. Esqueceu de quê, Delton? Do canal no YouTube. Eu comi da pizza aqui. E já estão fazendo print e mandando pra mim. Eu esqueci que tava no canal do YouTube. A gente tá no oferecimento da pizzaria e hamburgueria Oval, nosso canal do YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial, 988429514 é um número pra você confirmar o seu pedido. Certo. E sabe quem tá comendo a pizza lá? Quem? Val? Raimundinho. Tá aqui, ó. Raimundo Wagner? Raimundo Wagner. Muito bem. Que volta pra categoria de base do Floresta, Sim. né? O Kilmer já trouxe essa informação. Mas ontem. que conseguiu o acesso que do conseguiu Floresta acesso com o time do pra Floresta. voltar à primeira divisão do Cearense. O Val Parabéns. tá me pedindo pra dar um pedaço da pizza pro Fabiano. Eu já ofereci, viu, Val? Mas sem pimenta. Ele disse que não vai comer pizza hoje não, porque ele disse que... Gabriel gosta de pizza, Fabiano? Fabiano não vai poder comer pizza hoje não. Rapaz, eu recebi essa semana do meu amigo Jim, rapaz. Nego Sim, rapaz. Abraço, a programação do Tiradentes. Ô, Jim, manda aí de novo pra mim, que eu tô tentando localizar aqui. E queria falar, rapaz, lá das comemorações do amigo do Santa Cruz. Um abraço aqui pro Aleph, lá do Acho que é amanhã, né? A comemoração, né? É amanhã, né? Ô, Jim, rapaz, manda pra mim aí, por favor. Tá certo? Meu amigo César Santana, o que é que César Santana tá mandando pra mim aqui? O César tá pedindo só pra fazer uma correção, viu, Anderson? Que o jogo não será às 3h30, mas sim às 3 da tarde. Às 15 horas, então. César, um abraço, Cezinha. Obrigado aí pelo carinho, o pessoal que tá acompanhando a gente. Meu amigo Jim, rapaz, manda aí, Jim, por favor, Jim. Rapaz, que eu acabei perdendo aqui, que tem a programação lá do Santa Cruz, rapaz, que é tanta mensagem aqui. Um abraço aqui pro Alexandre, difícil. Lá no Beco da Cebola, nosso amigo Neguinho lá do Triângulo, da Retífica. Alexandre não tá no Beco da Cebola essa hora, não. Não, essa hora não, ele deve estar na casa dele. Mas ele sempre escuta a gente. Vamos Raimundo embora, Benjamin, um abraço pro seu Raimundo Benjamin, lá de... Não, mas diga quem entra em campo hoje, não termine logo. Hoje, São Lourenço... Você tava mandando os abraços, desculpa. Não, já mandei. Um abraço aqui para o Aleph, lá do Beco da Cebola, o Alexandre também, o Neguinho, seu Raimundo Benjamin, lá de Sâmia Calçados, obrigado pela audiência. Segue São Lourenço e Fortaleza 0-0, Copa Sul-Americana. Hoje também pela Sul-Americana tem o Botafogo com o César Valerro do Peru. O Goiás joga também hoje contra o Universitário também, que é um time peruano. Ainda temos mais um brasileiro pela Copa Sul-Americana, meu querido Delton Sá. É o Santos, que está em campo nesse momento contra o Audax Italiano, que é um time do Chile. Você não fale mal do Santos como você fala aqui todo dia, não. O Fabiano tá aqui hoje. Viu? Eu? Viu? Santos? Foi. O Fabiano perdeu uma trairagem que ele não escuta, né? Uma que a gente fez essa semana com ele aqui. Foi ontem, não foi aquela de ontem, não. Tu não lembra, não? Tem o Santos é litoral, não quer ser interior, não, só quer ser litoral. Tá. Olha, eu tava fora dessa, viu? Lembra da trairagem? Eu lembro, sim. Era com o Fabiano. Era com o Fabiano. O Santos lá do interior. Não é interior, não. Lá é litoral. Mas Deus. E hoje... Ei, eu era adolescente. Entendi das coisas, não. Podia até mais velho que eu, ele fica lembrando dessas coisas. Agora, Fabiano, deixa eu dizer aqui pra você que ontem eu tive o prazer, a honra, eu não sabia que ele tinha voltado. Meu amigo Galvão e a Gilda, que são amigos nossos da época de segundo grau, polivalente, de esporte. Galvão torce pro Santos. Torcedor do Santos, isso, verdade. E eles tiveram uma temporada longa aí, acho que uma década lá morando nos Estados Unidos, estão de volta por aqui.
E, rapaz, eu fui comer ontem um pão de queijo na Eu casa vi os do meu presentes amigo. que você ganhou no seu Instagram, viu? Ganhou um boné Eu do vi San também, a camisa do Lakers. Ganhou a camisa do Lakers que ele Fabiano me ficou doido trouxe. pela camisa. E um boné do San Francisco 49ers, rapaz. E ele tá vendendo uns pães de queijo que ele lá fornecia nos Estados Unidos. Mas, rapaz, são deliciosos. 999822800. 999822800. Meu amigo, mas é uma delícia o pão de queijo. Eu até pensei que o Galvão era mineiro, rapaz. Que é o pão de queijo gostoso, viu? Do meu amigo Galvão. 999822800. Dá um abraço pro Marcos dos Tambores, tá escutando a gente Quem? também. Marcos dos Tambores. O rei do assado. É. Um jeito boa. Meu amigo Irlã tem uns peixinhos lá. Tem peixe? Tem uns peixes, tem lá umas E hoje, pela Taça Libertadores, Tem galinha. tem Palmeiras e Cerro Porteño hoje à noite. Eita, olha aí. Dois rapaz. clubes brasileiros estão com novos treinadores. São Paulo anunciou Dorival Júnior, pra mim só dura 3 meses no cargo. João Filho. Pra mim no máximo 3 meses. João Filho acha que vai dar sempre o que aconteceu na Copa do Mundo. Mas vá-se embora, vá. E o Corinthians contratou também um novo treinador. Não deu lá pro Lázaro, né? Contratou Não, o Cuca. Contratou o Cuca. Nossa. Não acreditaram na continuidade do trabalho do Fernando Lázaro. E aí, Cuca é a bola da vez no Corinthians. Tá certo. Vambora, João Filho. Cuca que voltou amanhã ao final é do feriado, João Filho. Amanhã é feriado? Amanhã é feriado. Pra quem não vai trabalhar, bom descanso. Mas pra gente... Não, mas 6 horas da manhã tem nova amanhã, eu tô aqui. a gente vai trabalhar. Valeu, um abraço. Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte.